estamos utilizando muito mais recursos do que a terra pode repor. Além disso, grande parte do que é comprado é de forma impulsiva, sem contar as propagandas que nos levam a ter produtos que logo vão para a lata do lixo. Propostas que visam unir a eficiência econômica com a proteção ambiental vêm ganhando força nos últimos anos e nelas estão o conceito dos R's da sustentabilidade: recusar, repensar, reduzir, reciclar, reutilizar, recuperar, reaproveitar. Como esses conceitos estão presentes no nosso dia a dia para um mundo mais sustentável? Como eles podem ajudar as futuras gerações, tornando o planeta menos poluído? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! Os conceitos dos R's foram criados após a Segunda Guerra Mundial, quando os países sofriam com a escassez de produtos industrializados. Com o passar do tempo e a conscientização ambiental mais disseminada, a questão foi sendo repensada para ser mais abrangente. Em 1992, a ONU realizou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro, mais conhecida como Rio 92, também chamada de Cúpula da Terra, evento onde surgiram as primeiras referências formais da política dos R's. Desde a Agenda 21, muitos pesquisadores e instituições buscaram desmembrar o conceito, que se mostrava ainda um tanto generalista, não abrangendo mais profundamente os riscos crescentes do consumo desenfreado. Em uma primeira ampliação da política, foram acrescentados mais R's e atualmente podemos mencionar alguns deles: reduzir, reutilizar, reciclar, repensar, recusar, recuperar ou reparar, reintegrar ou reaproveitar. E nós viemos até a Pontifícia Universidade Católica de Campinas para entender melhor esse conceito dos R's na sustentabilidade. Quem vai conversar com a gente é o professor Cândido Ferreira da Silva Filho, ele que é professor de pós-graduação em sustentabilidade da universidade. A gente está aqui no jardim da faculdade de comunicação, inclusive, e o professor que vai comentar com a gente sobre esse conceito do como surgiu, quando a gente fala em sustentabilidade, esses R's dentro desse tema. Sustentabilidade é transformação. Pensamentos, atitudes, comportamentos válidos no passado, hoje já não são aceitos. Nós hoje precisamos pensar na preservação do planeta para gerações futuras. Nós precisamos ter consciência, ter claro que os recursos são escassos, são finitos e que se a gente não usar de uma forma inteligente, irá faltar. Não só para nós, mas principalmente para as próximas gerações. Agora vamos então detalhar alguns desses R's, professor. Quando eu falo em repensar, o que é isso? Eu vou dar um exemplo. No passado, era muito comum as pessoas pegarem um esguicho e lavarem a calçada das suas casas. Ninguém estava pensando que a água é um recurso escasso, é um recurso finito, que nós estamos sujeitos a uma crise hídrica e que sem água as cidades morrem. Então nós temos que repensar a nossa atitude, repensar o nosso comportamento, repensar a nossa relação com os recursos da natureza. Então nós temos que, enfim, buscar nova forma de nos relacionar com o mundo e com, enfim, com o planeta.
E quando a gente vai consumir, a gente tem que pensar, na hora de comprar, por exemplo, será que eu preciso disso mesmo? Também entra isso? Consumo. Nós estamos numa sociedade do consumo. As pessoas valem por aquilo que elas consomem. No entanto, nós não precisamos consumir uma quantidade enorme de recursos e ter um desperdício fenomenal de bens. Você consome e descarta. Isso você está destruindo, ajudando a destruir o planeta. Então nós temos que revisar os nossos padrões de consumo. Uma vida simples é uma vida melhor para todos nós. Agora, quando a gente fala no R, recusar, o que eu posso recusar na hora de consumir, pensando na questão da sustentabilidade? Olha, recusar. Por exemplo, nós usamos as mercadorias, fazem uso de muitas embalagens. Você vai ao supermercado, você tenta pegar o maior número possível de sacolinhas plásticas. Ora, nós não precisamos disso. A natureza agradece se você fizer uso de mercadorias com uma menor quantidade de embalagem, se você recusar a usar aquela quantidade enorme de sacolinhas que os supermercados oferecem. Isso a natureza agradece. Isso, por exemplo, consumo excessivo de embalagens só serve para poluir o meio ambiente. Então nós temos que realmente pensar, nós temos que, enfim, revisar os nossos comportamentos e passar a consumir menos e recusar determinadas produtos que não são essenciais na nossa vida. Nós não precisamos de muitas coisas que nós estamos consumindo. Partindo desse princípio, logo vem o reduzir. Então, esse repensar, recusar e reduzir, está tudo junto ali. Exato, exato. Nós precisamos reduzir, por exemplo, o desperdício de mercadorias, reduzir o desperdício de alimentos. Nós descartamos diariamente toneladas de alimentos. Nós consumimos diariamente litros e litros de água. Nós consumimos excessivamente energia. Então nós temos que reduzir o nosso padrão de consumo. Isso é bom para toda a humanidade. Você consumir menos energia, você consumir menos água, você produzir uma quantidade menor de resíduos, ou seja, de lixo, tudo isso é bom para o planeta. Isso é bom para a preservação do planeta para as próximas gerações. E detalhe importante, em nenhum momento isso vai afetar o nosso padrão de vida. Consumir um pouco menos de água, um pouco menos de energia, produzir um pouco menos de lixo, isso é ser sustentável. Esses R's podem ser conferidos na prática no nosso dia a dia. Aqui nesta casa de venda de produtos e especiarias a granel, encontramos o recusar, repensar e reduzir. Logo na entrada, um recadinho carinhoso para que os clientes tragam seus potes, evitando o uso de embalagens e o consumo de quantidades desnecessárias de produtos. A cliente já chega com seus potinhos para levar exatamente o que precisa, sem o uso de embalagens. Com essa proposta, a empresária Soraya traz um novo conceito de consumo consciente em seu negócio. Você comprar a sua medida. Ou seja, qual é o princípio do granel? O granel você compra o que você precisa para a sua receita, para o seu dia a dia, para a sua semana, para evitar até o consumo, assim, você comprar uma embalagem do qual você vai usar 30 gramas, você precisa comprar 1 quilo às vezes no supermercado. Então aqui as clientes muitas vezes vêm com as suas receitas, precisando de farinhas diversas, ingredientes, sementes distintas, então a gente consegue vender, ele quer 40 gramas, ele quer 50 gramas, ele consegue comprar só a quantidade que ele precisa realmente
E eu acho que isso ajuda a economizar muito em matéria de desperdício alimentar. O cliente, muitas vezes ele vem aí, eu quero pôr, vai pôr num saquinho plástico ou vai pôr em saquinhos de papel, mas o que acontece? Quando ele traz seus potinhos, ele traz, primeiro que ele já traz, ele vai comprar o quanto ele quer, e é muito mais simples porque ele não vai gastar plástico e ele vai chegar com esses potinhos muito mais práticos, ele vai chegar na sua despensa, já põe tudo bonitinho, já está tudo certinho. Então, evita, assim, além do gasto de material, vamos dizer assim, um plástico, uma etiqueta, essas coisas assim, ele vai conseguir comprar a medida dele e vai ser uma compra mais consciente. As pessoas pensam que às vezes essa forma de comprar, ela encarece o produto. É verdade? Não, ao contrário, o custo dela cai bastante, porque às vezes se você for comprar uma farinha que você vai pagar, às vezes R$6, R$7, às vezes até mais, uma farinha de castanhas que custa em torno de quase R$100 o quilo, às vezes a pessoa, para a receita dela, precisa de 40, 50 gramas. Então ela vai acabar comprando no supermercado um pacote de 1 quilo, meio quilo, e quando ela iria gastar R$5, R$6 no que ela vai usar para a sua receita. Então, além de ser uma economia para o bolso dela, ela está evitando o desperdício de um produto que depois ela vai comprar e ter que inventar alguma coisa para acabar consumindo esse produto do qual ela usaria numa receita apenas. Outro conceito, talvez o mais conhecido da maioria das pessoas, é o reciclar. Transformar em outro produto aquilo que já foi utilizado. Que nós produzimos diariamente toneladas de embalagens que podem ser recicladas. Pega o caso do papelão, pega o caso de uma garrafa plástica, pega o caso de uma latinha de metal. Tá? Esses produtos devem ser reciclados. É lógico que é importante, por exemplo, que nós tenhamos, por exemplo, cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Tá? Isso representa que você está diminuindo o impacto ambiental, você está diminuindo a poluição, você, ao reciclar, você está gerando renda para aquelas pessoas que retiram esses materiais aí das ruas da cidade. E você está poupando o planeta de mais da extração de recursos da natureza. Vejam você a importância da reciclagem. Tá? Gera renda, diminui a poluição, diminui o impacto ambiental da produção. Então é fundamental para a sociedade deve apoiar a reciclagem e as pessoas, cada um nas suas casas, nós devemos fazer aquela coleta, sabe, separar os materiais recicláveis. Você não deve descartar aquilo que é reciclável, você não descarta no lixo orgânico, separa. As prefeituras têm diariamente ou semanalmente, elas retiram esses materiais recicláveis. Nós temos cooperativas que separam esses materiais recicláveis. É bom para a natureza, é bom para a sociedade, enfim, é uma riqueza que nós estamos produzindo com a reciclagem. Produtos que serão transformados em matéria-prima para se iniciar um novo ciclo de produção, consumo, lixo. De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos 2021, divulgado pela Abrelp, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil contabilizou 27,7 milhões de toneladas anuais de resíduos recicláveis. Os aterros sanitários continuam recebendo a maior parte dos resíduos sólidos. Para se ter uma ideia, o Brasil é o 4º maior produtor de plástico do mundo. São mais de 11 milhões e 355 mil toneladas produzidos e apenas 1,28% segue para a reciclagem.
e papéis, alumínio e outras embalagens que poderiam vir para as cooperativas como esta, gerando renda e contribuindo para reduzir a poluição do meio ambiente. Mas isso depende da conscientização de cada um ao separar o lixo em casa. Em Campinas, há 11 cooperativas que trabalham com os recicláveis que são coletados em 75% dos bairros da cidade, 1 ou 2 vezes por semana, nos períodos diurno e noturno. Mas mesmo com esse serviço, a quantidade que vai para a reciclagem é pouca. São de 1.200 a 1.300 toneladas de resíduos urbanos, que compreende o lixo domiciliar e o lixo público, que é a varrição e limpeza de áreas verdes. Somente de resíduos domiciliares são 1.000 toneladas diariamente e apenas 2% deste total vai para a reciclagem. Números que afetam diretamente quem trabalha com este material. Não está vindo mais aquele monte de material que vinha antigamente, não. Muita gente prefere mandar para o aterro do que mandar para as cooperativas. E isso afeta nós no dia a dia. Você acredita que ainda é preciso que muito mais gente passe a separar o seu lixo para que cooperativas como vocês, possam trabalhar? Eu acredito que sim, viu? Muita gente tem que separar bastante para poder aumentar mais para a gente estar trabalhando, né? E vocês, quando vocês têm essa consciência que o trabalho de vocês livra o aterro de muito lixo? Nós temos, graças a Deus, nós temos. Nós trabalhamos lá justamente para coisar o meio ambiente e para ganhar o nosso pão nosso de cada dia, né? Aqui os resíduos recolhidos pela coleta seletiva chegam na doca e passam pela separação e triagem. São 33 cooperados que fazem este trabalho. O material chega, fica lá na doca, da doca, aí a máquina vai empurra para cima e a gente vai separando um por um. Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho? Aqui são 33 pessoas. E todas as 33 fazem tudo ou cada uma faz parte de um processo? Cada uma faz uma coisa. Tem uns que trabalham na mesa, outros trabalham na prensa, outros trabalham na máquina. Cada um faz uma coisa. Neste caso, a consciência ambiental que gera emprego e renda pode mudar a vida de muitas famílias. A gente só tem que agradecer as pessoas que separam material, que mandam pra gente, porque ainda tem bastante gente que separa, mas tem muita gente que não tá nem aí, vai pro aterro mesmo, tá nem esquentando com as cooperativas. Ainda no R de Reciclar, que une esse repensar, a gente volta na Soraya, que faz questão de que seu estabelecimento seja um ponto de arrecadação de esponjas para limpeza usadas destinadas à reciclagem. Um dia eu estava vendo, até lavando as coisas e pensei sobre aonde iriam essas buchas, para onde, que destino tem? Lixo, que é o que a gente joga, todo mundo joga. Qualquer dessas esponjinhas plásticas, não importa a marca, você vai para o lixo. Isso é um plástico, a gente não pode esquecer que isso é um plástico. Aí eu comecei a procurar quem reciclava isso e não achei ninguém. E achei aí a TerraCycle. A TerraCycle é um site muito interessante, acho que todo mundo devia entrar nele e pesquisar sobre reciclagem de diversos produtos que são mais difíceis de serem reciclados. E eu vi que a esponja, aqui, por exemplo, a gente não tinha ninguém em Campinas praticamente, que eu conhecesse, que fizesse a reciclagem. Então, partiu de nós entrarmos em contato com a TerraCycle e se hoje nós somos um ponto de coleta deles, dessas esponjas. E muitos clientes, até quem não é cliente, muita gente, restaurantes, tudo, vem deixar essas buchas aqui. E a gente conversou sobre esse projeto em que os materiais coletados passam pelo processo de reciclagem, que inclui uma série de procedimentos em que os resíduos são transformados em uma nova matéria-prima, chamada pellet. O projeto existe há 9 anos com uma empresa que produz esponjas de limpeza no Brasil. O programa ele conta com atualmente cerca de 10 mil locais de coletas espalhados no Brasil, tá? E esses locais de coleta basicamente são pessoas, grupos de pessoas que se reúnem e começam a coletar as esponjas, né? Nós temos outros programas, então é muito comum que você veja um local que não coleta apenas esponjas, mas também coletam os outros resíduos que são aceitos nos nossos programas e muitas vezes coletam até resíduos que nem têm relação com a TerraCycle, né? A gente vê muito, por exemplo, em condomínios, a coleta de esponjas, dos instrumentos de escrita, que também são aceitos nos nossos programas.
Mas aí você vê que eles também arrecadam tampinhas, aqueles lacres de alumínio. Então, geralmente eles se reúnem e participam de diversas iniciativas, tá? Então, a gente tem aqui no Brasil, como eu disse, mais de 10 mil locais, né, que coletam esponjas de forma ativa, e quando a gente contabiliza isso em número de pessoas, a gente tem aí cerca de 1.700.000 pessoas que participam ativamente. Um produto que não é aceito em muitas cooperativas e que o projeto faz a logística reversa. A importância de haver uma iniciativa como essa é exatamente você desviar esses resíduos, né, dos aterros sanitários, dos lixões e das vias públicas, que a gente sabe que, em última instância, param nos oceanos, né, e a gente já viu qual a crise que nós temos nesse sentido, em termos de poluição, né, dos oceanos. E quando nós reciclamos, existe um aspecto super interessante, que é você evita que esse resíduo pare, né, ocupe espaço, né, em chão e aterro sanitário, polua, e você também reduz a extração da matéria-prima virgem, né, para que novos produtos sejam feitos. E fora isso, tem até uma questão de redução de emissão de gases poluentes, né, tem tudo isso. Então, essa esponja, ela vira o que depois? Tá. As esponjas, elas passam por um processo de micronização e depois elas são extrusadas e elas viram pellets, que são os grânulos de plástico que eles são reintroduzidos no ciclo produtivo para dar origem a outros produtos. E eles são comercializados. Então, por exemplo, uma indústria de vasos de plantas, uma indústria que fabrica, de repente, baldes, lixeiras. Em vez de comprar uma matéria-prima virgem, ela compra uma matéria-prima reciclada para fazer esses produtos. Então, a TerraCycle, ela garante que seja feita uma reciclagem e tenha um material de qualidade que permita a reintrodução no ciclo produtivo. Para a comerciante de Campinas, ser uma das unidades de captação desse material que pode ser reciclado é um orgulho. Separar o lixo, eu acho que até as pessoas deveriam ter uma consciência com isso, porque quando você olha as tampinhas, você olha os plásticos, eles têm um númerozinho dentro. E esses números vão indicar onde eles vão ser reciclados. E vale a pena você conhecer, olhar dentro da sua tampinha, qual é o número que está ali e a destinação disso. Qualquer site de plásticos vai explicar para você. O que a gente faz é uma gota d'água no oceano, mas o fato de você tirar... a gente parece que não, mas 2 quilos de buchas são um saco desse tamanho. Outra coisa, é muita bucha. Você fala, não, mas poxa, mas 2 quilos de bucha é um pacote desse tamanho. Então, olha, isso vai virar o quê? Uma lixeira, uma floreira. E eu acho que a gente transforma um pouquinho o mundo melhor. Se você pensar nos lixões, porque aqui no planeta a gente não está jogando fora, estamos jogando dentro do nosso planeta. Ou seja, não existe fora. Existe dentro do nosso planeta. Isso está indo o quê? Às vezes, a 5 quilômetros, 20 quilômetros daqui e está indo num lixo só. E você poderia trazer para a gente envia para a TerraCycle, ela vai transformar numa coisa que vai reusar, e plástico vai se reusando, ele vai sendo transformado. E essa pegada dos R's vai além. Ela também coleta tampinhas que servem para um importante trabalho social. Cada tampinha plástica pode levar até 200 anos para se decompor. Quando ela é retirada de circulação, a mesma é evitada de ser descartada, onde poderia causar poluição e entupimento. Tampinha de shampoo, requeijão, são tampinhas com número 2, 4 e 5. Elas são interessantes porque elas são recicláveis. Aqui nós coletamos e mandamos para o Grupo Mulheres do Brasil e as Asfar Campinas, que elas são vendidas, né, e transformadas em cadeira de roda, que ajuda as pessoas carentes. E a Asfar Brasil, ela faz um trabalho interessante, porque ela acompanha o crescimento. Por exemplo, uma criança deficiente, e ela com o crescimento, ela vai precisando mudar, e isso é tudo caro, essas cadeiras. Então, essa coleta ajuda muito a transformar tampinhas e lacres em uma cadeira de roda e ajudar quem necessita. Os lacres vão para o Grupo Mulheres do Brasil, também, que é o destino ao mesmo, fazer cadeira de rodas,
E as tampinhas plásticas vão para as FAR Campinas. Fazer a movimentação e a conscientização da população para não jogar isso nos lixos, nos bueiros, né, nos rios. Quer dizer, não. É importante que a gente recolha isso, que a gente faça essa venda, a gente vende isso e as pessoas reciclam, né? Quer dizer, as empresas reciclam esse material todo para fazer outros plásticos. Quer dizer, a gente tem que realmente evitar o plástico, mas enquanto não evita, vamos fazer essa coleta e vamos ajudar o meio ambiente, né? A gente doa essas cadeiras para as pessoas realmente carentes, as pessoas que necessitam, que não têm condições de comprar e de adquirir uma cadeira. Essas cadeiras não custam tanto, custa até R$600, R$700, mas para as pessoas que não têm condições, é um presente, né? E a gente empresta, a gente doa. No começo foi um trabalho de formiguinhas, hoje já tomou uma dimensão que a gente tem hora que fala, nossa, não acredito que essa junção, né, essa coisa de falar, antigamente uma levava um pote, a outra levava uma garrafa PET, a outra levava cheio de lacres, tal, quer dizer, era uma, duas, três, hoje é muito, as crianças levam para nós lá, as crianças trabalham com isso, é uma coisa linda, linda, linda. No próximo bloco, a gente fala do R reutilizar e o repensar, que unem um novo modelo de consumir e descartar. Encontrar novas aplicações ou utilidades para coisas antigas, proporcionando assim uma segunda vida aos produtos e materiais e diminuindo o desperdício. E quando a gente fala em reutilizar materiais e produtos, o que é isso? Reutilizar é fundamental. Nós precisamos ter consciência que as mercadorias podem ter novos usos e não um único uso que você usou e descartou. Enfim, você tem lá uma embalagem, essa embalagem pode ser reaproveitada, reutilizada para um outro fim. E toda vez que se fala em utilização para outro fim, diretamente pensamos em geração de emprego e renda. E essa questão da união da sustentabilidade, da rentabilidade, está muito colocada no negócio do José Roberto. A gente veio até aqui conhecer o local onde ele expõe as peças que ele pensou, que os parceiros construíram, e ele quem vai contar tudo para nós. Zé Roberto, a gente está sentado aqui num pedaço de fusca, é isso? Eu falo para as pessoas que esse sofá já viajou muito, já carregou muita gente aí, mundo afora. Sim. Né? E que estaria apodrecendo em algum pátio, ou jogado em algum canto, destruindo de certa forma a natureza, e a gente conseguiu trazer uma peça legal, uma peça divertida, uma peça bonita, eu acredito. Né? E como tudo isso começou? Olha, como eu acredito, da forma mais incomum, eu diria, né? Nada planejado, as coisas foram acontecendo pouco a pouco. Eu adquiri uma porta de fusca para usar como peça decorativa na minha casa. Mas você já tinha essa questão da pegada ecológica, da sustentabilidade, ou ainda era uma coisa meramente decorativa? Eu acho bonito. Era decorativa, assim, sempre achei importante a preocupação ambiental. Sempre pensei que não se deve destruir a natureza por razões óbvias, mas não era a minha motivação principal.
E se eu contar para você que essa primeira peça nunca decorou meu quarto, mas ela deu origem a esse trabalho todo aqui que vocês estão vendo aqui no nossa loja Ateliê. Então era uma porta de Fusca, e aí você foi buscar essa porta de Fusca. Fui buscar no ferro velho, e essa porta de Fusca acho que eu já pintei ela de umas 3 ou 4 cores, eu nunca gostei, aquilo não me agradou, mas aquilo abriu a porta. Tá, e a partir disso, como foi então você pensar que uma peça pode ser reutilizada, dando outro sentido a ela, e que isso tinha a ver com o que muita gente procura para uma decoração, para um modo de vida? Como foi unir isso? Olha, eu vou falar um pouquinho do nosso último trabalho, que tem sido com os orelhões. Os orelhões que as empresas de telefonia estão tirando de circulação, hoje em dia é muito difícil você encontrar um orelhão na rua. Eles são feitos de um material, que no caso é a fibra de vidro, que ela é muito difícil de ser reciclada. A separação dos materiais nela torna muito difícil a separação. Ou seja, vira um trabalho, vira um problema de ordem ambiental. São peças grandes que você não tem o que fazer com elas. Em contrapartida, existe um apreço das pessoas pelos orelhões antigos, um saudosismo, alguma coisa assim. As pessoas têm simpatia pelos orelhões. E nasceu a ideia de começar a criar peças com eles, que a gente estaria contribuindo com essa questão ambiental do que fazer com esses orelhões, com colocar novamente as pessoas em contato com eles, de uma outra forma, de uma forma divertida, colorida, né? Mas isso surge do quê? Da sua cabeça, ou alguém que chega e fala: ô Zé Roberto, já pensou em fazer tal coisa? Como é isso, esse processo criativo? Olha, são as duas coisas. Algumas vezes eu já acordei no meio da madrugada com alguma ideia. Assim, acordo no meio da madrugada, levanta, 2 horas da manhã, falo: nossa, já sei o que fazer. Mas também, às vezes chega um amigo, uma amiga, um parente, entra aqui, ou manda pela internet alguma fotografia e fala: olha, por que você não faz assim? Ó, ficou tão bacana isso. Então eu diria que é um processo coletivo de criação. Sim. E quando você pensa naquela primeira peça lá, que é na porta do Fusca, e até você chegar a uma loja, por que ter uma loja? Como que foi isso? Olha, eu tinha disponibilidade do espaço e eu precisava mostrar para as pessoas as peças. Porque minhas peças, para a grande maioria das pessoas, são coisas desconhecidas. E as pessoas não podem ansiar por ter uma coisa que elas não conhecem, então elas precisam ver aquilo. E como eu gosto de brincar com as pessoas, você não acorda de manhã cedo falando: vou comprar um sofá de Fusca, e sai por aí procurando pela internet, pelos shoppings, etc. Então, eu tenho que mostrar meu trabalho, que é um trabalho bem diferenciado. Eu, adolescente, eu ia muito com meu pai em Ferro Velho, em São Paulo. E meu pai gostava muito de mexer em carro, e a gente ia garimpar. Enquanto ele procurava as peças para os carros dele, eu ficava andando pelo Ferro Velho, admirando aquelas peças. Mas não tinha noção que no futuro aquilo iria virar meu ganha-pão. Placas de trânsito, bagageiro de avião, partes de ônibus, entre outros materiais. No ateliê, cada peça é garimpada e depois todo o processo criativo dá vida a um novo produto. A gente olha para a peça e ainda não sabe o que ela vai virar, porém percebe que ela tem um potencial para virar uma coisa interessante, bonita, diferenciada. Então o que eu faço? Eu adquiro, trago para cá e ela fica, eu diria, em gestação. Ela fica em gestação e vou pensando, junto com meus parceiros, junto com os amigos que vêm visitar, junto com clientes que entram aqui na loja. Cada um vai acrescentando uma ideia, até que uma hora a gente consegue formatar a peça. E daí ocorre o processo até ela ser finalizada. Eu sou o designer.
Mas eu tenho uma série de colaboradores, eu não me considero um artista, eu me considero uma pessoa criativa, o que eu acho que é bem diferente. Por exemplo, um tapeceiro. Eu tenho vários parceiros, tenho tapeceiro, serralheiro, funileiro, vidraceiro, marceneiro, tem um papel muito importante no nosso trabalho. E depois de alguns anos já trabalhando junto com essas pessoas, a gente já tem uma sintonia. Sim. Então a coisa hoje flui muito bem. Você em algum momento imaginou que esse processo de sustentabilidade, dessa pegada de reutilizar os materiais, ia gerar renda não só para você, mas ia gerar uma renda em cadeia? Não, sinceramente não. Como eu falei, as coisas nasceram por acaso, tomaram uma proporção. Hoje eu tenho aproximadamente 8 parceiros e, sinceramente, não imaginava que tomasse essa proporção. Hoje você, inclusive, tem uma participação em lojas de shoppings aqui da cidade, também mostrando seu trabalho. Sim, temos, a gente expõe algumas peças em lojas colaborativas aqui em Campinas. Já fizemos cenário de novela, já fizemos cenário para programa de auditório. Sim. E estamos agora com um projeto para uma casa noturna, quero fazer a decoração para uma casa noturna. Sim. E nossas peças, eu diria que elas se encaixam numa casa de família até numa casa noturna. Cada uma com a sua proposta. Ou seja, nada vai para o lixo. Nada vai para o lixo. Nosso lixo é muito rico. As pessoas, quando você garimpa, você vai geralmente em ferro velho ou você procura às vezes tá passando na rua, vê alguma coisa na caçamba, você é daqueles que para e pega? Com certeza. Aqui, inclusive aqui no nosso ateliê aqui no bairro Cambuí, eu diria que é um privilégio, porque as caçambas do Cambuí são muito ricas. Sim. Né? As pessoas jogam muito, infelizmente, né, jogam materiais de altíssima qualidade, mas que por algum pequeno defeito elas acham que não serve mais, elas põem para fora. E a gente dá uma outra roupagem para essas peças, criando peças peculiares, diferenciadas. O artista vai mais longe e coloca o seu posicionamento sobre como reutilizar grande parte daquilo que hoje é jogado no lixo. Você poderia usar a reciclagem para amenizar a questão da problemática da moradia no nosso país. Você tem um déficit de moradia muito grande no país inteiro e eu acredito que a reciclagem de muitos materiais diminuiria consideravelmente essa questão. Eu acho que as prefeituras, os estados, a União poderiam pensar em alternativas nesse sentido para amenizar esse problema tão grave que existe. A gente falou então, professor, em reutilizar, né? Algo que pode ser dado outro fim, utilizado para outra coisa. E quando a gente fala em reaproveitar algum material, algum produto, por que isso é importante dentro do conceito da sustentabilidade? Veja, toda mercadoria pressupõe que você extraiu algum recurso da natureza. Agora, você tem lá um vestuário. Tá? Esse vestuário, você mudou a moda, não quer dizer que você vai simplesmente descartar e jogar no lixo. Você pode reaproveitar, desmancha esse vestuário e faz uma outra peça de vestimento, transfere para alguma outra pessoa. A gente tem, por exemplo, pessoas que trabalham com customização, seria isso? Exato, isso é fundamental. Você, por exemplo, reaproveitar, por exemplo, o exemplo do vestuário. Você tem aí os brechós, tem a customização, as pessoas transformam aquele vestuário numa outra
uma outra vestimenta. Gente, isso é fundamental, isso é importante para o mundo. Por que eu preciso usar um novo tecido? Por que eu vou descartar um tecido que está em perfeitas condições de uso? Veja, a gente tem que ser mais criativo. Tá? Você deve reutilizar, você deve reaproveitar, você deve doar para quem pode usar aquela mercadoria. Isso é para tudo. Para tudo. Eu dei o exemplo do vestimento, mas vale para um calçado, vale para um vestuário, vale mesmo para, de repente você tem lá um alimento que você não vai usar, doe, não vai desperdiçar, não vai jogar fora. Por que não pensar na moda dando a sua contribuição na sustentabilidade? Nos últimos anos, o avanço da indústria fast fashion, setor conhecido por suas roupas baratas e de má qualidade, que vão parar no lixo com mais rapidez, são apontados como os causadores de mais da metade das 60 mil toneladas de peças de roupa que chegam ao Chile todo ano e que acabam em aterros clandestinos no deserto do Atacama, o que gera graves consequências ao meio ambiente e à comunidade local. Na contramão desse processo, há outros com menos impactos ambientais e a reutilização das roupas. Nesse contexto, brechós e bazares geram importantes contribuições ao meio ambiente, além da geração de renda. E hoje em fast fashion é um pouco mais difícil você encontrar qualidade, tecidos naturais como algodão, lã, e quando você encontra o preço é caríssimo. Então aí o brechó vem com essa oportunidade de você poder vir garimpar, encontrar essas peças, algumas até mesmo importadas que acaba chegando pra gente com preço super acessível. E a pessoa, por exemplo, que quer se desfazer de uma peça, fala, olha, eu não quero mais mesmo, mas eu sei que essa peça outra pessoa pode querer. O brechó ele faz essa interface com quem quer se desfazer de uma peça? Sim, a gente trabalha também comprando, então a gente pede para enviar algumas fotos no nosso WhatsApp, a gente faz uma curadoria também, uma avaliação das peças, e aí o valor a gente faz o pagamento, ou a pessoa pode utilizar como crédito aqui no brechó, e aí dá uma renovada no guarda-roupa, dá ares novos também para as peças. Ah, então tem isso, a pessoa pode renovar o guarda-roupa com uma outra peça que foi de alguém também que não queira mais, e é a economia circular, é isso? Sim, é isso mesmo. Então a gente utiliza de tudo, as pessoas vêm, trazem as peças, a gente compra, já gasta aqui no brechó, e também por a gente atender o público masculino, então a gente consegue atender ainda mais os nossos clientes, porque vem a esposa que já leva para o marido, ou vem o marido e leva para o filho, e assim as peças vão girando essa economia circular que é bem legal, principalmente a parte quando você chega e encontra aquela peça que serve certinho em você. A gente pensou nisso muito, que também é o que a gente prega aqui, a sustentabilidade e tal, dar uma cara nova para as peças, até mesmo como a gente recebe alguns fornecedores, como não dá certo aqui para o brechó, a gente também leva para doação. Então assim, sempre vai ter um fim para a peça, né? Nunca a gente vai descartar direto no lixo. Se não serve aqui para o brechó, às vezes serve para uma ONG, serve para uma pessoa que está necessitando dessa peça. E essa economia circular com a maximização da reutilização é algo que faz parte de quem tem a consciência do consumo há muito tempo. Juliana, por que você começou a comprar em brechó? O que mais me chama a atenção é a variedade de peças. Aqui eu encontro vários modelos e tamanhos que são diferentes das lojas de grande magazine. E também a facilidade nos valores que são bem mais em conta. Quando você começou por esses motivos, você já tinha noção de que comprando em brechó, até trazendo as suas peças para o brechó, até para um bazar, que você fazia parte de um movimento pela sustentabilidade na moda? De certa forma, sim. A princípio, a gente vem mais interessada em ter peças de alta qualidade, mas com um valor mais acessível, mas
certamente a gente entende que está contribuindo também para o meio ambiente, no descarte irregular, às vezes, de peças ou aquelas peças que a gente já não usa mais e a gente tem a oportunidade de repassar para uma outra pessoa ou em lojas como essa. A gente está falando de duas coisas, né? Dentro dos R's da sustentabilidade, o brechó, o bazar, fala justamente do repensar, ou seja, as pessoas precisam repensar a sua forma de consumir. E roupa é uma delas. E você passou, então, a repensar essa forma. Conta um pouquinho para mim. Sim, sem dúvida. Esse repensar, ele surgiu a partir do momento em que a gente tem um impulso maior em comprar roupas que estão na moda ou que a gente vê na televisão, em desfiles. Então, isso faz com que a gente repense a real necessidade de sempre comprar peças novas. Então, é possível comprar peças que já foram usadas anteriormente, mas que ainda estão na moda, mas sem um consumo desenfreado, né? Só a compra por impulso, é uma compra mais pela necessidade. E você já teve peças que você falou, olha, desde quando você passou a consumir em brechó, você muda a destinação dessa peça quando você não quer mais? Como que é isso para você desapegar, digamos assim? No meu caso, aquelas peças que porventura não servem mais, normalmente eu repasso para pessoas da minha família. Então, minha mãe e minha irmã, que tem um biotipo parecido com o meu, eu tento passar para elas e uma vez não servindo para essas familiares, elas também fazem doação dessas peças. Bem perto ao reutilizar e reciclar está o recuperar, que é o que você confere no próximo bloco. Favorecido com a reciclagem, que contribui para uma economia de água e de energia muito grande, uma vez que não é necessário a utilização de novos recursos naturais no processo produtivo. Nesse contexto, professor, se recuperar é importante por quê? Bom, nós usamos e descartamos, tá? A todo momento surgem novos produtos, a moda está mudando, a tecnologia foi transformada e aí você usa e descarta. Nós não estamos preocupados em recuperar determinadas mercadorias. Então, de repente, você tem lá um produto qualquer, um celular que deu um problema, você joga fora, compra um novo. Não podemos ter esse tipo de comportamento. Nós precisamos recuperar. Quando se fala em recuperar, podemos pensar em dois contextos. O primeiro, será que eu não posso reparar aquilo que eu uso e que foi quebrado, ao contrário de trocar por um novo? Antes da pandemia, as pessoas não tinham muito hábito de consertar, né? As pessoas que procuravam a loja assim, para consertar eram aquelas pessoas assim, que a gente via que o poder aquisitivo era meio mediano, né? Aí, classe média alta, por exemplo, chamava bastante a gente para fazer retirada de equipamento. Olha, eu comprei um televisor novo, o senhor não quer pegar esse aqui como doação, coisa e tal. Acabou, isso aí não existe mais. Agora, classe média alta manda consertar, média baixa, todo mundo conserta. E quais são os equipamentos que mais demandam o trabalho de vocês? Televisores, bastante. Depois, em segundo, o televisor é o carro-chefe.
Depois micro-ondas, em segundo lugar, entra bastante. E em terceiro, os eletrodomésticos, né? Essas panelas elétricas, secador de cabelo, aspirador de pó, que temos um aqui. Então, esses daqui entram bastante também, mas o carro-chefe, TV e micro-ondas. Uma nova cultura, a de consertar para usar novamente, demandada pelo cenário econômico e que impulsiona a preservação do meio ambiente. Da economia, né, em estar consertando um equipamento, eu acho que a consciência também, consciência ecológica, né? Porque o descarte irregular de um televisor, por exemplo, causa um grande dano à natureza. Tempo para que o meio ambiente absorva aquilo é impressionante. Uma placa de televisor tem vários componentes que contaminam, né? O solo, por exemplo. Então, assim, mas eu acho que as pessoas, hoje em dia, têm mais consciência ecológica. E este novo modo que o consumidor tem de recuperar os seus equipamentos elétricos e eletrônicos gera também uma outra reflexão. Antigamente, as empresas, elas construíam um televisor de modo que aquele televisor durava, assim, 15, 20 anos. Hoje em dia, com a modernização e outro tipo de tecnologia, tudo, as TVs digitais, por exemplo, as placas que tem dentro, tela, tudo, é meio com prazo de validade, sabe? Então, televisor, por exemplo, hoje em dia é medido por hora de uso, né? Sim. Então, você compra um televisor, ele tem um tempo estimado lá de durar tantas horas de uso, deu aquele prazo lá, algum componente vai entrar, vai dar uma pane, alguma coisa vai queimar, ou vai colapsar de alguma forma, e você tem de levar para fazer a manutenção, ou substituí-lo. E as empresas, elas vendem o produto, mas elas não disponibilizam peça de substituição, principalmente TV. TV, para a gente conseguir uma tela para substituir, é um parto. Sim. É muito difícil. A contraponto que se as empresas, os fabricantes de TV, disponibilizassem as telas para a gente substituir, por exemplo, seria para a natureza uma maravilha. E quando não há conserto? É importante se preocupar com o descarte correto. Então nós levamos no ecoponto. Aqui no bairro tem um serviço da Prefeitura de Campinas que 2 vezes por mês, tem as datas que está agendada no site da Prefeitura. Passa o caminhão aqui do Catatreco, então nós deixamos aqui na porta das residências e eles recolhem aquilo e descartam da forma correta. Às vezes acumula bastante coisa aqui, então a gente precisa liberar espaço, então eu coloco na traseira do carro e eu levo até o ecoponto e descarto. Nós não temos o hábito de jogar, até porque uma placa, por exemplo, de eletrônico, tem um capacitor que chama eletrolítico, aquele óleo que tem dentro contamina o meio ambiente, lençol freático, então a gente procura descartar da forma correta para evitar qualquer tipo de problema. Política Nacional de Resíduos Sólidos, implementada pela Lei 12.305 de 2010, prevê que produtos eletroeletrônicos e seus componentes façam parte da política de logística reversa, obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Essa ideia, de fato, é maravilhosa, porque a empresa, a fábrica que constrói, ela sabe o que tem ali que contamina, e ela sabe a maneira correta de descartar e às vezes pode até ser reutilizável para eles. Então, se a empresa tiver esse projeto
de ter esse caminho reverso, aí eu acho que vai ser maravilhoso, em todos os aspectos. Recuperar. O segundo conceito do R, recuperar, é nele que podemos pensar em aproveitar os restos orgânicos da cozinha para fazer a compostagem. É o reintegrar à natureza o que um dia veio da terra. A compostagem existe há séculos, mas chegou ao Ocidente apenas na década de 1920, quando o botânico inglês Albert Howard, chamado de pai da agricultura, utilizou o método com apenas um tipo de resíduo da natureza, mas concluiu que era necessário outros resíduos. Ela virou um modelo de vida para essa engenheira ambiental e que hoje tem uma empresa especializada que tem mais de 100 clientes. Fiz a minha faculdade de engenharia, eu conheci um estilo de vida chamado permacultura. E na época eu morava na casa da minha mãe, na casa do meu pai. Eu digo que eu era aquela que empinava pipa no ventilador da sala, brincava de bolinha de gude no tapete. E quando eu descobri que existia um estilo de vida que integrava todos os sistemas da natureza, eu quis entender e praticar aquilo dentro da minha realidade. E o primeiro passo que eu encontrei em busca dessa sustentabilidade, em busca dessa prática sustentável, foi a compostagem. Então, em 2015, eu comprei a minha primeira composteira doméstica, né, que o pessoal costuma chamar de minhocário, e fui viver a experiência de fazer a prática da compostagem em casa, em loco, que a gente chama, né. Só que eu descobri que para trabalhar com minhocas a gente tinha um pouquinho de restrição. Elas têm algumas limitações ali na parte da decomposição, não é indicado colocar carne, não é indicado colocar alimentos cítricos, nem arroz, nem feijão, esses alimentos cozidos. E um certo domingo, um certo sábado, eu estava assistindo televisão e encontrei, assistindo ali, um programa sobre o Ciclo Orgânico, que é uma empresa de compostagem lá do Rio de Janeiro, que é hoje uma das empresas mais conhecidas no nosso setor nesse sistema de baldinhos. E assistindo aquele programa, como se abrisse uma luz assim na minha cabeça. Poxa, se está dando certo no Rio de Janeiro, por que isso não daria certo aqui em Campinas? E aí o passo número 1 era, bom, eu precisava ter um local onde eu pudesse praticar a compostagem em uma escala um pouquinho maior, né? Não daria para gerenciar poucos resíduos em outro sistema que não fosse os caixotes. E aí quando eu conheci o meu atual companheiro, quando a gente mudou, a gente já nos mudamos pensando no futuro aí do que seria hoje a Guaraipa. Um sistema que usa o processo biológico para que cascas e restos de verduras, legumes e frutas virem composto orgânico e de comidas que já foram cozidas. Ele não tem minhocas. Esse sistema de compostagem a gente chama de termofílico. É um processo biológico onde os fungos e as bactérias e a microbiologia é quem faz a decomposição dos alimentos e esse processo gera um calor, produzindo aí, né, um calor que alcança entre 55 a 70 graus, que é o ideal dentro do processo da compostagem. A nossa matéria-prima é todo o descarte de resíduo orgânico, com a restrição das fezes de humanos e animais. Então aqui dentro a gente gerencia carnes, ossos, gorduras de bacon e o material sólido, né? A gente não recebe aqui a parte úmida, né? Óleo de cozinha, por exemplo, não entra nesse processo.
Então a gente recebe resto de arroz, resto de feijão, resto de macarrão, pão, bolo, o material que está embolorado, né, que deu fungo, e algumas outras matérias que são não convencionais, vamos dizer assim, né? Que seria um guardanapo de boca, um papel toalha, palito de dente, palito de churrasco, filtro de café, que são partes de celulose, né? Então a gente consegue também gerenciar esse material aqui. Isso é utilizado em paisagismo, em produção de mudas, em hortas, qualquer tipo de plantio pode ser utilizado. Forma de repensar a maneira de consumir é também fazer o plantio em casa, mesmo que seja em um espaço pequeno. Você pode ter uma horta na sua residência, você pode usar muito daqueles lixos orgânicos, produtos orgânicos, por exemplo, para fazer recompor o solo, para fertilizar o solo, enfim. Nós precisamos ser criativos. Ou seja, muita gente está jogando fora aquilo que poderia estar usando ali no seu quintal. Exato. E muitas vezes você não tem que comprar tudo. De repente você tem uma área, não precisa ser área muito grande, não. Uma área pequenininha, usa aquela área para fazer uma horta, para produzir ali algum alimento que você consome, nem que seja um tempero no seu dia a dia. Isso não só é uma terapia para a pessoa que faz isso, como é bom para o planeta. Agora a gente tem que realmente recuperar. Lógico que muitas vezes o solo está degradado, então vamos recuperar ele, vamos transformar ele em fértil, sem usar agrotóxico, sem usar fertilizante, e nós tendo uma agricultura sustentável. Sim. É possível e nós podemos fazer isso e, enfim, contribuir para um planeta melhor. Tantas alternativas nesses R's que se encontram em cada atitude e que podem fazer uma grande diferença às gerações futuras. O que a gente vai conseguir pensar nessa separação do lixo? Tem algumas famílias que inclusive avançaram, separam até por tipo de material, a gente ainda não chegou nisso, mas como então a gente consegue incentivar a população a fazer essa separação, professor? Olha, nós precisamos repensar comportamentos. Aquilo que era válido no passado, como você descartar, é lixo, joga num saco plástico e coloca na porta da casa. Não é problema meu mais. Não é um problema meu. Não. Nós temos que ter a consciência que cada um de nós, podemos contribuir para fazer esse planeta mais sustentável. Nós podemos, mudando as nossas atitudes, mudando o nosso comportamento, contribuir para a preservação do planeta. É uma questão de educação. Educação é fundamental. As pessoas precisam entender que cada pessoa, cada um de nós somos importantes. O poder público tem um papel dele. As empresas têm também um papel delas. As empresas devem, de alguma forma, incentivar, apoiar a questão da reciclagem. Nós, como cidadãos, precisamos rever os nossos comportamentos e aí sim nós vamos ter um mundo mais sustentável, vamos contribuir para um mundo mais sustentável. Mas a educação, a conscientização é fundamental. Nós precisamos entender que nós somos importantes, nós podemos mudar o mundo. E mudando o nosso comportamento. Isso é essencial. Agora, nós precisamos acreditar nisso. Porque se você, como cidadão, você não acredita que você pode fazer a diferença, nada vai acontecer. Mas nós podemos fazer a diferença. Precisamos acreditar nisso. Acreditar
que o planeta precisa ser preservado. Isso é fundamental. Nós não podemos negar a questão das mudanças climáticas, nós não podemos negar a ideia de que os recursos são finitos, que estão acabando, que nós, dependendo do padrão de consumo, nosso planeta não suporta. Nós precisamos ter consciência disso e, a partir daí, rever comportamentos, atitudes, enfim, repensar a nossa vida e a nossa relação com o planeta. É importante as pessoas entenderem que a gente tem que dividir os nossos resíduos em 3 frações. A compostagem ela é hoje uma aliada tanto da reciclagem dos materiais inorgânicos, tanto de um aterro sanitário que recebe ali a fração de rejeito. A gente precisa entender que o nosso planeta ele não tem uma segunda opção. Então a gente precisa otimizar as nossas matérias-primas, os nossos recursos naturais, e nutriente é um recurso natural. Existe uma cadeia produtiva, existe um ciclo que precisa ser fechado, que é o ciclo do alimento. O alimento ele precisou de uma vida, uma microbiologia no solo para se desenvolver, para nos alimentar. E a compostagem é a ferramenta que a gente utiliza para devolver essa microbiologia, esses nutrientes para alimentar a terra. Então a fração dentro da nossa casa é 50, 51% aí de matéria orgânica, de 30, 32% aí de material reciclável e o resto é rejeito. E esse resto, rejeito, seria encaminhado ou é encaminhado para um aterro sanitário. E nessa separação dos resíduos, a gente consegue otimizar o tempo do aterro, né? A gente não precisa ocupar um espaço gigantesco com um monte de matéria-prima que pode ser reciclada e reutilizada. Se hoje todas as casas, todas as famílias, né, de certa forma, utilizassem de uma metodologia para fazer a compostagem daquilo que comem, a gente teria essa mesma quantidade longe dos aterros, é isso? Exatamente, a gente está aí otimizando o nosso aterro. Porque a gente precisa entender que quando a gente descarta os nossos resíduos, eles são destinados para um aterro sanitário, o aterro sanitário ele é finito, ele tem a sua limitação, né? Hoje a gente já sabe que o aterro municipal de Campinas ele já está saturado. E esse material, como via de regra, geralmente está sempre longe dos nossos olhos, né? A gente raramente passa na frente de um aterro para ver o volume, o tamanho do problema que é. Então a compostagem é uma ferramenta que ajuda na otimização, é um parceiro de um aterro. E quando a gente está próximo do nosso manejo, quando a gente está próximo da gestão do nosso resíduo orgânico, a gente começa a ter uma outra relação com a nossa comida. A gente consegue dar outro tipo de valor, a gente de fato dá valor, né? A gente não vê aquilo como um lixo, a gente vê aquilo como uma matéria-prima, a gente consegue ver o ciclo se fechando. Cada um tem que fazer sua parte, separar o que é do aterro, o que é das cooperativas. Sustentabilidade exige o envolvimento de toda a sociedade, não só local, não só a nação Brasil, mas do mundo todo. O mundo precisa estar comprometido com a sustentabilidade. O poder central, o governo central, a União, tem o seu papel de formular as grandes políticas. Nós temos, por exemplo, nós chamamos de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a chamada Agenda
2030, que prevê uma série de metas para ter um mundo mais sustentável em 2030. A União tem o seu papel. A prefeitura local, o poder local, tem, logicamente, que implementar políticas que contribuam para um mundo mais sustentável. As empresas têm um papel fundamental. A questão da responsabilidade social e ambiental. As empresas têm que contribuir de alguma forma para a preservação do planeta, produzindo bens que demandem menos recursos da natureza. As empresas têm um papel essencial no sentido de ter sistemas de produção que demandem uma menor quantidade de água e que demandem menor quantidade de energia. As empresas, de alguma forma, precisam contribuir para melhorar a vida das pessoas, então elas são essenciais. Tá? E cada um de nós precisa ter a consciência que nós fazemos a diferença. É lógico que formar essa grande consciência é alguma coisa que não se constrói de um dia para o outro, mas que é importante. E aí a mídia tem um papel fundamental. É importante informar a sociedade, mostrar para a sociedade que um outro mundo é possível. E nós podemos ter um mundo melhor e que todos esses governos, empresas, pessoas são responsáveis por isso, cada um no seu papel. Todos conjuntamente vão ajudar a transformar o mundo em algo mais sustentável, contribuir para um mundo mais sustentável. Então, eu acho que isso é um processo, não é alguma coisa que acontece de um dia para o outro, não é uma questão de, não é um decreto que a partir de amanhã vamos ser todos sustentáveis. Não, as pessoas realmente têm que ser conscientizadas, têm que aprender, têm que ser educadas, as empresas têm que perceber que isso é importante, o poder público tem que estar atento às vozes da sociedade. Hoje, por exemplo, a juventude, os jovens estão muito preocupados com a preservação do planeta. Nós tivemos, por exemplo, a COP26 e a atuação lá dos jovens pedindo um mundo mais sustentável foi fantástica. Nós temos a Greta Thunberg, que é uma jovem ativista que defende aí as questões de um mundo mais sustentável. Enfim, então esse é um novo mundo. Então aquilo que voltamos àquela questão inicial, o mundo está mudando. Nós estamos num processo de transformação e nós precisamos entender que a sustentabilidade é o farol que vai apontar aí para o nosso futuro, aponta para onde nós temos que ir.